Ó meu Deus, ó meu Senhor, abençoa nossa casa. Ela é tão pequenina, mas é a casa da irmã Lina, nosso templo de fé, de trabalho, ó Senhor, esperando todo dia, com alegria, tua visita, teu amor. Boa noite a todos. É com muita alegria que iniciamos mais um encontro, na esperança que todos estejam bem. Vamos alegrando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos e nos ligando à equipe espiritual da Casa de Irmã Lina. Esses irmãos que incansavelmente estão sempre prontos a nos auxiliar. Rogamos ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos sustente, dando-nos força e coragem. E com muita alegria, vamos envolvendo em muita luz o nosso companheiro o Senhor Júlio, para que ele possa nos trazer o Evangelho da noite, dando graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Irmã Lina. Vamos estudar hoje mais uma parte dos Evangelhos. Trata-se do que nós chamamos a convocação de Mateus, que é citado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, também em Marcos, no capítulo 2, e em Lucas, no capítulo 5. O nosso maior desejo é sempre o desejo de entrar no céu. Jesus resumiu toda a sua doutrina para que estejamos no céu em apenas duas frases: amar a Deus com todos os nossos recursos, tudo aquilo que nós temos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Temos muita dificuldade de assimilar amar a Deus, porque os nossos 5 sentidos não estão aptos a captar coisas abstratas. Mas para chegar lá, devemos trabalhar no segundo quesito, amar o próximo como a nós mesmos. Isso é possível. Kardec, prevendo que as criaturas iriam perder muito tempo na busca de ser abstrato, no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, item 14, nos informa: Deus existe, não podeis duvidar. Isto é o essencial. Crede-me, não vades mais além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Busqueis antes estudar as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que ainda vos é impenetrável. E a gente fica com essa vontade, né? Para incentivar esse nosso trabalho de a busca do reino do céu, Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, item 9, ele nos diz: nossos olhos jamais viram,
nossos ouvidos jamais ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um grande incentivo, isso que o Paulo nos deu, né? Mas agora, para amá-lo, Jesus nos respondeu: eu sou o caminho. No texto que vamos estudar hoje, aprenderemos alguns predicados necessários para esse caminho. Nesse texto que nós vamos estudar, nos ensina a importância de uma das maiores virtudes que nós devemos conquistar para entrar no caminho para o céu. É a misericórdia. O texto que nós vamos ver fala sobre a convocação de Mateus. O nome de Mateus é um sobrenome. O nome dele mesmo era Levi. Ele era filho de Alfeu e pertencia à classe dos publicanos, isto é, aqueles judeus que arrecadavam impostos para Roma. Mateus exercitava a sua profissão em Cafarnaum, por onde passavam as caravanas que vinham da populosa Mesopotâmia em direção às cidades do litoral mediterrâneo. Os publicanos não eram bem vistos pela população judaica. Eles eram considerados ladrões, como também traidores, porque eles serviam a um invasor e exploravam a bolsa do povo judeu para enriquecer os cofres de Roma. Não era recomendável tê-los por amigos. Apesar da má fama que os publicanos tinham, havia homens de bem e honestos entre eles. Foi isso que Jesus encontrou no mais culto dos apóstolos e futuro evangelista. Ele era muito letrado, bem mais do que os outros apóstolos, que eram simples pescadores ou homens de trabalho rural ou coisa simples. A maneira como Jesus o convocou para o apostolado é típica do seu encontro com aqueles que, desde o plano espiritual, haviam sido escolhidos para as tarefas do Evangelho, tais como Pedro e outros apóstolos, Saulo de Tarso, Maria Madalena e outros. Vimos na palestra anterior a cura de um paralítico em casa de um amigo. Ao sair dessa casa onde curara o paralítico, Jesus dirigiu-se às margens do lago Genezaré, onde ficava Cafarnaum. No caminho encontrou Mateus sentado numa tenda onde realizava o seu trabalho. Disse-lhe simplesmente: segue-me. O publicano levantou-se e o seguiu. Mateus certamente já o conhecia pelos fatos que se narravam desse profeta, e certamente ficara sensibilizado com as suas pregações e prodígios. Sem vacilar, acompanhou Jesus. Soou para ele a hora da graça. De relance, compreendeu
a importância do convite. Jesus nos convida sempre, mas nós não nos portamos como Mateus. Nós relevamos o convite que Jesus nos faz. Esse episódio ilustra a posição de missionários que vêm à Terra com tarefas definidas na seara do bem. No tempo oportuno é feita a convocação, atendendo às circunstâncias aparentemente fortuitas, mobilizadas por poderosas forças espirituais. E desde os primeiros contatos com o setor de atividade, eles não vacilam, não temem e seguem. Mateus ficou muito feliz com esse convite e resolveu dar uma festa em homenagem a Jesus. Ele era muito rico. E nessa festa compareceram os discípulos de Jesus, outros publicanos, colegas de Mateus, também se fizeram presentes. Os fariseus, já empenhados na difamação que se tornaria sistemática, dirigiram-se aos seus apóstolos, aos seus discípulos, indagando: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus ouviu. E antes que os discípulos esboçassem qualquer reação, disse, aproveitando as circunstâncias, como sempre fazia, para enunciar uma lição inesquecível. Ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Várias obras dentro da doutrina espírita esclarecem essa lição. Eu cito algumas. No livro da Esperança, o Emmanuel, no capítulo 7, 8, nos fala: todos nós na Terra somos ainda almas enfermas, carregando débitos contraídos em existências anteriores ou desta nossa vida. Os evangelhos nos dão a coleção de receitas para a terapia dessas almas. Para os egoístas, a receita é: fazei aos outros o que desejas que os outros lhe façam. Para os raivosos, na paciência possuirás a ti mesmo. Para os vaidosos, aprenda a simplicidade de uma criança. Para os melindrados nas ofensas recebidas, perdoai 70 vezes 7. A receita para todas as enfermidades da alma nos evangelhos. Mas é preciso considerar que o doente precisa procurar o médico e tomar o seu remédio. Num outro livro, Caminho, Verdade e Vida, também Emmanuel, no capítulo 137, que eu vou resumir no seguinte, nos fala que a comunidade cristã ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre com os publicanos e pecadores. Esse banquete antecedeu o banquete da última ceia que ele fez com seus amados discípulos. Mas nesse primeiro banquete, com publicanos e pecadores, Jesus revela que abraça a todos os que desejam a alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha,
E não só os seus discípulos. Em qualquer tempo e situação, Jesus está pronto a atender às almas que o buscam. A mesa divina de banquetes espirituais prossegue em sublime serviço ainda hoje, restando aos comensais o aproveitamento dessa maravilhosa concessão de Deus. Tem outros livros que falam sobre esse tema, mas devido ao nosso pouco tempo, apenas vou citar que vocês poderão estudar quando estiver em casa e com tempo para isso. No livro Bênção de Paz, capítulo 29, de Emmanuel. No livro Escrínio de Luz, também de Emmanuel, no capítulo Nos Quadros da Luta. No livro Instrumentos do Tempo, também de Emmanuel, vide e estudai o capítulo Perante os Caídos. E também, por último, eu indico o livro Estude e Viva, psicografado por Chico Evaldo Vieira e Espíritos Diversos. Procurem o capítulo 17. Voltando ao tema, Jesus acrescentou: ide aprender o que significam as palavras misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Misericórdia eu quero. O que é misericórdia? É um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Esse termo vem do latim, que é formado pela junção de miserere, que é ter compaixão, e cordis, que significa coração. Então, misericórdia significa ter compaixão no coração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus nos diz: bem-aventurados serão os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Olha a importância da misericórdia. Foi citada explicitamente numa das 7 bem-aventuranças. Kardec analisou essa bem-aventurança no livro que todos os espíritas têm, que é Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. E Paulo de Tarso, em sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, item 12, nos fala que, assim, revesti-vos, pois, de entranhada misericórdia, se queres seguir o caminho de Deus. Ele quis nos esclarecer que a misericórdia deverá vir de nossas entranhas. Revesti-vos, pois, de entranhada misericórdia. São nas entranhas da nossa alma. Em tempos imemorais, criaturas humanas reverenciavam a divindade com o sacrifício de pessoas. Mais tarde, com sacrifício de animais e também com sacrifícios pessoais, envolvendo jejuns, privações, não vou fazer isso hoje, autoflagelações, etc, etc. Os judeus cultivavam isso, o sacrifício de animais e sacrifício
pessoais. No sábado, eles jejuavam, não podiam andar muito, etc, etc. Por isso que Jesus aconselhou: ide aprender o que significam as palavras misericórdia. Eu quero, e não sacrifício. Jesus ensinou que nada dessas coisas que os homens usam é preciso. Deus espera apenas que nos compadeçamos das misérias alheias, cultivando a misericórdia. A misericórdia é o oposto daquilo que comumente nós entendemos por justiça, porque é o serviço mais amplo de quem se compadece daquele que erra. Também porque não vê maldade nos que erram, vê apenas ignorância e infantilidade, e não punição. O sentido evangélico de misericórdia é que nós devemos distribuir o bem sem medida, servindo sempre, sem jamais cogitar de merecimentos ou prêmios. Entregar tudo à vontade do Pai. Misericórdia ao próximo não é ficar sentindo a sua dor sem nada fazer. Isso é próprio dos masoquistas. Jesus nos pede para fazê-los compreender que a dor, o sofrimento é um instrumento de Deus para a retificação de caminhos que nós estamos errados. Mas a dor somente permitirá a retificação quando a usamos de maneira inteligente, decifrando a causa da dor. Decifrando essa causa, nós devemos trabalhar nela conforme nos indicou Jesus, com todos os seus remédios. Várias obras dentro da doutrina espírita esclarecem a lição de misericórdia. Vamos ver outra vez no livro da Esperança Emmanuel, no capítulo 79, que eu simplifico no seguinte: na construção espiritual surgem momentos difíceis. Enfrentamos incompreensões, calúnias, desgostos, angústias. Mesmo assim, urge não perder tempo com lamentações infrutíferas. É forçoso cultivar serenidade constante para retificarmos sempre. Somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Em certa hora seremos convocados para fazer dos evangelhos nossa escola de vida, porque Jesus veio para atender os pescadores. Tudo bem praticado em benefício do semelhante é como se fosse um crédito em nosso favor na contabilidade divina, reduzindo os nossos débitos. Vejam bem que o Emmanuel nos indica que na vida há uma contabilidade divina. Lá está tudo escritinho, nossos débitos e aquilo que nós fazemos para retirar da nossa consciência. Existiu no século III da nossa era um religioso persa chamado Maniqueu. E esse Maniqueu desenvolveu uma religião em que ele teorizava
e dizia que existe um dualismo no universo, dualismo perene, duas forças inconciliáveis que se contrapõem, Deus e o diabo. Você vê que ainda existe religiões que acham que o diabo existe, um ser que se contrapõe com todo o poder aos poderes de Deus. Como religião, o maniqueísmo há muito desapareceu, mas como ideia continua presente na sociedade, nos sistemas políticos, nas religiões e no comportamento das pessoas. Essas ideias maniqueístas sustentam a discriminação que impede a aproximação das pessoas, impede a aproximação de pessoas de países diferentes, de diferentes raças, de diferentes religiões, gerando sérios problemas para os indivíduos e para as coletividades. Jesus ensinou diferente. Não há dualismo no universo, só há uma força absoluta, Deus. O demônio consagrado no maniqueísmo, e que ainda hoje muitas religiões afirmam existir, é apenas para a doutrina cristã verdadeira, é apenas um filho transviado, que mais cedo ou mais tarde voltará à casa paterna. O manicaísmo ainda vigente no mundo precisa ser combatido com rigor. Só com os ensinamentos de Jesus ele será amenizado e aos poucos desaparecerá. Jesus nos ensinou que para seguirmos no caminho para alcançarmos o céu, devemos conquistar virtudes morais e espirituais, sendo uma delas a misericórdia. Quando a alma atingir o plano da misericórdia, quer dizer, quando aquilo estiver entranhado na nossa alma, que nós chamamos plano da misericórdia, a criatura superará o intelecto, as nossas razões, porque já ascendeu acima da personalidade egoísta. Nesse plano maior, ele perceberá que só tem um caminho: o aperfeiçoamento contínuo, sem paradas, sem retrocessos. Com essa percepção, o indivíduo dedica-se a Deus, servindo as criaturas com todas as forças. Por isso que a bem-aventurança diz: felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quanto mais misericordioso na ajuda aos outros, mais as forças super-humanas o ajudarão. Os misericordiosos receberão misericórdia, não da parte dos homens, aos quais demonstraram misericórdia, mas para a parte de Deus, em cujo divino amor está radicada a verdadeira caridade. O beneficiado tem obrigação de ser grato, mas o benfeitor não tem o direito de esperar gratidão daquele que beneficiou. Espera que essa gratidão seja dada por Deus. Por isso, disse Jesus numa frase maravilhosa, que diz: quando tiveres feito tudo o que devias fazer, dizei: somos servos inúteis,
cumprimos apenas a nossa obrigação. Nenhuma recompensa merecemos por isso. Na misericórdia é que nós temos um importante fator para sintonizarmos com o Pai. Devemos procurar essa sintonia, porque tudo do universo gira em torno da lei da sintonia. Devemos procurar encontrar essa ligação direta com Deus, manter essa ligação apesar de tudo que estiver acontecendo à nossa volta. Essa ligação é a fonte de todo o poder e esse poder opera milagres. Por que ficar parado orando, olhando os milagres acontecerem? Eles poderão acontecer conosco quando nos sintonizarmos com o Pai. Essa sintonia nos fortalece, nos sustenta para os embates da vida. Devemos reconhecer que sozinhos somos pequenos demais, mas com o Pai tudo podemos e tudo iremos presenciar, milagre após milagre, em nossa vida. E assim eu termino a palestra de hoje e que Deus nos abençoe a todos. Fiquem em paz e até breve. Agradecemos ao Senhor Júlio e vamos dando continuidade às nossas vibrações. Vamos contando com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes e toda a equipe médica da Casa de Irmalina, rogando por todos os enfermos, enfermos do corpo e da alma. Rogamos por todos os hospitais, por todos os trabalhadores que se encontram tão exauridos, cansados, para que possam receber uma renovação de energia, de amparo e de sustentação. Rogamos por todas as famílias, por todos os lares, para que haja entendimento. Rogamos ainda por todos os nossos irmãos desencarnados, para que encontrem a luz e a paz. Vibramos ainda por todo o planeta. Vibramos carinhosamente junto ao anjo Ismael pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que haja um despertar da responsabilidade e do amor. Rogamos ainda por todos os trabalhadores do plano espiritual, para que recebam o nosso carinho e a nossa gratidão. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Deus, o nosso Pai, pelas nossas vidas, por tudo que nós somos e por tudo que nós temos. Que Jesus nos ampare e nos dê muita força. Agradecemos carinhosamente a participação de todos e desejamos uma excelente semana, muito próspera e cheia de luz. Até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.